Eu estou aqui com os senhores para estar divulgando uma matéria que seria ela, uma pequena matéria que a gente vai ler aqui em 1 João, Epístola de João, que fala sobre o anticristo. Está escrito: Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saiu de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vos tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Bom, aqui está querendo se tratar dos que se dizem ser cristão e não são, né? Que estão aí nas igrejas, se fazendo de verdadeiro que não é. Os que se colocam como enviados do Eterno, como Cristo que foi enviado como sendo o Machia, que vem na Bíblia como anticristo, que foi colocado pelos tradutores grego. Cristo, vindo do grego, em que então está registrado no subtítulo Anticristo, como também no contexto do texto que diz Anticristo, mas que seria anti-Machia. Esses que dizem ser os verdadeiros, que no tempo dos apóstolos eles se encontravam na época deles, sendo irmãos na fé e que apostataram da fé. E que na época de hoje, eles então, as denominações evangélicas atuais, eles pegam essa passagem que ocorreram no passado, que a Bíblia diz a respeito do antimachia, esses que se encontravam os judeus na época dos apóstolos e que deixaram de estar lá, e que não mais estão entre eles, eles pegam, trazem essa mensagem para nós, baseando para o nosso tempo, que os que estavam entre eles, crentes, que lá estavam testemunhando há tantos anos e que eram batizados e que não permaneceram na igreja, foram embora e retornaram para o mundo, então eles pegam e baseiam para a época nossa, que a Bíblia não está sendo tratada a respeito disso. Depois diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio vistes, permaneça em vós. Sem vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Aqui está querendo dizer as pessoas que negam que Cristo veio em carne e sangue, não é isso? Porque em 1 João fala a respeito disso. 1 João capítulo 4, que fala assim no versículo 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, esse que está já no mundo. Esse que está dizendo que nega, e que está sendo tratado em 1 João capítulo 2, que fala que desde o princípio que ouviste, que é para permanecer em vós, é? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Está dizendo que é para você permanecer, cidadão, naquilo que você ouviu desde o princípio do livro de Gênesis, segundo o mandamento da palavra do Eterno, quando tinha dito ao homem, quando o Eterno criou tanto o homem como a mulher, dizendo a palavra assim: crescei-vos, frutificai e multiplicai sobre a terra, não é isso? Seria a mensagem. Frutificai, multiplicai sobre a terra e encheia. Esse é mandamento da palavra, quando o Eterno criou o homem e a mulher para essa finalidade. E se é o mandamento da palavra, eu te pergunto, ela seria revogada? O Eterno revogaria a sua palavra? O Eterno, ele voltaria com a sua palavra? Não.
Mas, segundo o entendimento do sistema religioso, o sistema religioso das instituições religiosas ensina o povo evangélico que quando chega em Maria, lá em Mateus, no princípio do livro de Mateus e Lucas, etc., ou seja, Mateus e Lucas, que fala a respeito do nascimento de Cristo, que diz lá o Espírito, por meio do anjo, enviado a mensagem, dizendo que Maria, ela concebeu a Cristo sem a atuação do homem, que muitos acreditam, não é isso? O povo nega isso, quer dizer, então, esse mesmo que estão negando, está negando que Cristo veio em carne e sangue. Por quê? Porque a obra é de carne. Porque para vir uma vida ao mundo é necessário da união do homem com a mulher, né? O mandamento da palavra, como está registrado em 1 João capítulo 2, versículo 24, que está dizendo: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. É para você guardar no seu coração permanecido aquilo que você ouviu desde o princípio do livro de Gênesis, que foi registrado, que você leu e ouviu, ou que então alguém leu e que você ouviu naquilo que a pessoa leu, que seria o primeiro livro da Bíblia, desde o princípio, que foi inspirado pelo Espírito Santo para permanecer em vós, o que, segundo a inspiração por meio do Eterno, foi dita pela sua palavra, que para vir uma vida ao mundo é necessário a união de carne e sangue, sangue, carne, e carne com sangue. Então seria a união de um homem com a mulher. E se você nega isso, você está negando que Cristo veio em carne e sangue pela atuação de um homem com a mulher, de carne e sangue com carne e sangue, cidadão. Conseguiram captar aí a mensagem? O raciocínio? Porque muitos estão negando isso e não estão percebendo, fazendo algo sem conhecimento. A questão que diz lá da obra espiritual, em que Cristo foi gerado do Espírito, seria de coisa espiritual, que não está vinculada com carne e sangue. Obra de carne, que é a união de carne e sangue para vir uma vida ao mundo. Então, o Eterno, jamais ele iria revogar a sua palavra. E é o que eu estou aí deixando muitos bem claro, para que não venha a ser enganado pelo sistema. O que muitos estão sendo enganados até na data de hoje, acreditando que Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo por meio da atuação do Espírito, do próprio Espírito, que então gerou Cristo no ventre de Maria em carne e sangue, sendo que Espírito não gera carne e sangue, porque é mandamento da palavra do Eterno que você tem que respeitar, e pelaquilo que está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 24, como eu tinha dito, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós, sem vós permanecer o que desde o princípio ouviste. Se em vós permanecer, se não permanecer, você está atropelando o mandamento da palavra que foi registrado em Gênesis. Conseguiu entender aí o raciocínio? E que estamos aí para divulgar e desmascarar a mentira. Abraços e fica com Deus.